Olá, estamos começando mais um Espaço Comunitário, um programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui no município de Taubaté. No programa de hoje nós vamos conversar com Lilian Zanca, que ela é coordenadora do projeto Conviver. Tudo bem, Lilian? Tudo bom. Muito bem-vinda aqui à TV Câmara, é um prazer receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar sobre o envelhecimento, né? É importante e bom para a gente que trabalha aí com envelhecimento. Lilian, o Brasil já foi um país de jovens, né, e agora está caminhando para se tornar um país de idosos. Na sua opinião, você acha que a sociedade, de uma maneira geral, está preparada para encarar essa mudança? Na verdade, nós temos um preconceito muito grande ao falar de envelhecimento, né? As pessoas não gostam de falar que vão envelhecer. Então, assim, começa aí. É difícil você enxergar o envelhecimento e pensar que estamos envelhecendo se você não aceita esse envelhecimento. Então, começa aí. A gente tem uma tendência muito grande a olhar o envelhecimento de uma forma negativa. E não é nada disso, né? Costumo dizer com os idosos, quando a gente vai trabalhando essa questão de falar, olha, não é porque envelheceram, né, que perde a oportunidade, que só não envelhece quem morre. Então, qual é a sua opção? Morrer ou envelhecer? Então, a gente tem que começar a olhar o envelhecimento como uma outra fase da vida, como as primeiras fases, que é a infância, a juventude, a fase adulta. É só mais uma fase, e aí? Como que eu vou viver? Como que eu quero viver, né? Mas eu não vejo ainda a sociedade preparada para o envelhecimento. Essa é a grande dificuldade de envelhecer. A gente nota isso bastante em algumas pessoas, né? Eu também conheço algumas assim, que já começam escondendo a idade. Exatamente. Não pergunte a idade, né? E é uma fase tão boa, tão construtiva quanto qualquer outra, né? Sim, com suas dificuldades, né? Como qualquer outra fase, existe aquela questão da melhor idade que você está vivendo hoje. Então, assim, como que você quer chegar lá, né? Então, você tem que pensar hoje como você quer envelhecer, porque ou você morre ou você envelhece, então você vai chegar nessa fase. Então, tem que encarar o envelhecimento de uma forma um pouco mais tranquila, né? E cuidar a questão da prevenção. Por isso é tão importante a prevenção, né? Para chegar aí no envelhecimento de uma forma bacana, de uma forma saudável. Então a prevenção entra aí, né? E como foi que vocês perceberam que seria importante a existência de um projeto que tratasse desse assunto? É muito bacana, eu gosto muito de falar do Projeto Conviver, porque assim, o Projeto Conviver, ano que vem, ele completa 30 anos. Então, eu tenho muito orgulho de falar que, assim, Taubaté já pensa no envelhecimento há muito tempo, né? Ele não é um projeto novo, né? O Projeto Conviver, ele vem aí caminhando há 30 anos. Algumas fases, então, né, com um trabalho um pouco mais, com maior sucesso, outra fase ficou um pouco ali estagnado, mas hoje, né, dentro da política da assistência, dentro do SUAS, a gente vem, então, assim, de 5 anos para cá, melhorando cada vez mais esse trabalho. E hoje, assim, eu falo, qualquer um vê aí na mídia a questão do envelhecimento. Então, né, temos que ter inteligência e falar assim, epa, peraí, vamos olhar para isso de uma forma um pouco, com maior atenção, porque é o Brasil, não é Taubaté, não é São Paulo, é o Brasil, é o mundo, na verdade, né? E aí o Brasil e também a nossa cidade é envelhecendo. Então, o Projeto Conviver, ele vem ampliando o seu atendimento dentro dessa nossa realidade. Taubaté hoje, a última pesquisa que eu acompanhei era 33 mil idosos, já deve estar bem mais. Então, assim, e aí, né? Como que a gente vai cuidar de tudo isso? Então, a gente vem ampliando esse serviço, né? Não só com o projeto que a gente fala que é o trabalho descentralizado, porque no projeto a gente tem os grupos, né? Hoje aí indo para 28 grupos, nós vamos até as comunidades, nós vamos aos bairros, né? Então, a gente costuma chamar do serviço descentralizado, porque a gente vai até a comunidade. E como o serviço centralizado, que é o centro de convivência. Então, hoje, em média, mais de 2 mil idosos sendo atendidos aí por esses 2 projetos. E é realmente voltado para isso, assim, estamos envelhecendo. E aí, como que a gente vai cuidar de tudo isso dentro da assistência, né? E essa descentralização que você falou acaba sendo muito importante, que muitos deles não têm uma convivência social. Super. Por não querer sair, não poder, né, ter dificuldade, isso é muito importante. Isso é uma questão. Outra questão aqui, Taubaté é uma cidade, né, grande, não é uma cidade mais tão pequenininha, né, então, e a gente dá aí a oportunidade, a possibilidade de um maior número de idosos estar dentro de um projeto, estar convivendo entre eles, né. Costumo dizer que o Projeto Conviver hoje, acho que o principal objetivo é dar a esse idoso a possibilidade, a oportunidade de ressignificar a sua vida. Né, o idoso, ele tem uma tendência a ir perdendo um pouco isso, né? Perdendo os objetivos. A gente tem uma função social. Hoje eu sou mãe, eu sou profissional, enfim. E aí você vai deixando de ter essas funções. Os filhos crescem, vão embora,
então já não tenho mais quem sustentar, né? Algumas vezes sim, mas né, aí é uma outra questão. Mas eu me aposento e aí eu vou perdendo quem eu sou. Né? E o Projeto Conver, a gente trabalha muito isso, sabe? Assim, você é alguém, independente da sua profissão, do que você foi, da sua função social, você é alguém. Quais eram os seus sonhos? Então vamos resgatar esses sonhos, vamos dançar, vamos cantar, vamos viajar, né? Vamos ter uma diversão, vamos existir. O que você queria ter feito que você ainda não fez? Então realmente dar a eles essa possibilidade, sabe? De ressignificação. E tem dado muito certo, assim, a gente tem muito prazer em trabalhar com eles porque o resultado é muito bacana. Legal. Aí você falou nessa questão, né, vamos existir. O ano passado vocês fizeram uma exposição de foto intitulada Envelheci, daí, continua a existir. Eu particularmente achei o nome incrível. Fala um pouquinho pra gente, como foi a elaboração dessa exposição? Essa exposição, assim, existe uma campanha que acontece todo ano, né, que é uma campanha de conscientização contra a violência à população idosa. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas né, é necessário. Vem crescendo muito, né? Porque são duas fases que temos na vida que você é muito vulnerável, que é a infância, né? E também o envelhecimento. E a gente tem aí um crescimento muito grande, sabe, na questão da violência contra o idoso. E precisávamos fazer alguma coisa, mas a gente queria assim, fazer alguma coisa que desse um impacto bacana, mas que não fosse só falar de violência, porque é muito triste para o idoso você falar de violência. Então, assim, a ideia da equipe era vamos fazer alguma coisa que seja diferente, que ao mesmo tempo que a gente fala de violência, que a gente toca o que tem que tocar, mas a gente vai valorizar esse idoso. E aí, olha, surgiu na mesa de um almoço, de uma equipe conversando, né, uma equipe... Até a equipe do Centro Dia, nem era do Centro de Convivência, e eu tentando achar alguma forma, e tinha que ser rápido. E aí veio a ideia, vamos fazer uma exposição de fotos, vamos tirar fotos dos idosos em todas as fases que nós atendemos, o idoso com dependência, o idoso ativo, vamos nas suas possibilidades, o que ele pode fazer, né? E foi o que aconteceu, foi uma voluntária, uma amiga voluntária que fez as fotos e nós montamos e fomos fazendo, assim, familiares que ajudaram. E a ideia do tema também, mas como que a gente vai chamar isso? Eu fiquei pensando, falei, bom, envelheci e daí, continuo a existir, que é bem isso mesmo. Eu trabalho com a população idosa há 10 anos, então assim, e eu vejo muito isso neles, sabe? Eles querem gritar ao mundo isso. Eu envelheci, mas aí eu continuo aqui, eu quero viver. Muitas das idosas, principalmente as mulheres, né, reclamam muito que assim, eu quero pintar o cabelo e falam que é ridículo porque a minha idade já não combina. Eu quero fazer isso, falam que eu não posso. Então é muito isso. Por que eu não posso? Eu tô viva, né? Então eu acho que é muito isso. A ideia foi essa, passar a mensagem e as fotos também. As fotos passam muito isso. A gente fotografou casais namorando, né, mostrando que idosos também namoram, por que não? Idosos dançando, que é o pessoal do Jori, né, que tem a Secretaria de Esporte que faz um trabalho muito bacana, uma parceria muito bacana, né? Eu acho que isso é muito legal a gente valorizar, que é esse trabalho entre as secretarias que acontece no Projeto Conviver, por isso que dá tão certo, né? Então, porque a Secretaria de Saúde, o Esporte e Assistência aí trabalhando lado a lado, a Educação também tem o Coral, que é o maestro que vai lá com a gente. Então, assim, dá tão certo por isso, as secretarias estão todas envolvidas nesse projeto. E aí, então, foi a dança, foi a hidroginástica, a gente colocou uma idosa, assim, ela muito alegre, toda fantasiada. Então, nós trabalhamos muito isso, que não importa a idade, né? O idoso está aí, ele está aí para viver o que ele quiser viver. Então, a mensagem foi muito isso mesmo. Teve um poema onde daí o coral cantou uma música muito linda e no meio dessa música a gente elaborou aí um poema trazendo um pouco de toda a dificuldade que ele enfrenta no seu cotidiano. Todas as violências, as silenciosas, sabe? Aquelas que estão entre linhas. Que são as piores, né? São as piores. Quando ele entra no ônibus e você está lá sentado no lugar que é dele, finge que está dormindo, sabe? E ele fica lá, sofrendo de pé. Ou então entra na fila de um banco, as pessoas... Eu já passei por isso, assim, eu saí do banco para não arrumar confusão, porque uma pessoa falou, nossa, esse horário, ó, tem tempo de sobra, tá fazendo o quê aqui? Então, são violências que você, sabe, acaba cometendo sem perceber, e o idoso está ali exposto a isso. Então, algumas coisas nós abordamos assim de uma forma um pouco mais sutil, né?
mas o recado foi bem bacana, foi muito legal fazer. Eu acredito que essas pequenas violências que a gente está conversando acontecem porque existe um tabu, né, de envelhecer. E pensando em quebrar esse tabu, que a nossa produção fez uma matéria mostrando que envelhecer pode ser bom. Vamos acompanhar. Nos últimos 10 anos, a população idosa no Brasil cresceu em 50%, de acordo com o IBGE. Já para 2050, a estimativa é de que 1 a cada 3 brasileiros tenha mais de 65 anos. Está relacionado com a redução da fecundidade, que é o número de filhos por casal. E isso é um fenômeno que está acontecendo não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Muitos ainda têm receio de chegar à terceira idade. Contudo, é preciso quebrar o estereótipo de que envelhecer é sinônimo de doenças ou dependência. Na verdade, algumas pesquisas científicas já comprovam que essa fase da vida está muito mais ligada à saúde, conhecimento e prazeres. As vantagens do envelhecimento são relacionadas com a própria experiência de vida, né? A dificuldade que a gente tem é de passar essa experiência para os mais novos, uma vez que ocorre um isolamento social do idoso na nossa sociedade. E isso dificulta muito que esse aprendizado, toda essa experiência, seja passado para as novas gerações, o que é lamentável, né? A gente vê, por exemplo, em alguns segmentos da sociedade, que os idosos são respeitados, né? Como, por exemplo, no meio político, a gente vê muitos idosos atuantes. Para chegarmos à terceira idade conscientes de que envelhecer é bom, precisamos começar a nos preparar para isso desde já. É importante que se preservem os contatos com amigos, com familiares, que as pessoas interajam umas com as outras, porque isso faz com que a pessoa se sinta bem e também faz com que as conexões neurológicas no cérebro se mantenham também, de forma que a pessoa não perca a sua função com o decorrer da vida. Ou seja, só estar integrado à sociedade e continuar vivendo de uma maneira normal, né, vamos dizer assim. Exato. Convivência, né? Então, quando eu falo da prevenção, é bem isso. Estar convivendo com outras pessoas. E a gente vê o quanto isso é saudável quando eles estão convivendo com outros idosos também. Então, ele encontra no outro semelhanças, né, dificuldades parecidas, e ali eles conseguem assim, realmente sair muitas vezes de um quadro de depressão. A gente vê muito isso no projeto, a gente escuta muito isso, é gratificante. Ano passado nós recebemos de um idoso que frequenta o Centro de Convivência uma poesia que ele fez falando do Centro de Convivência. Então, a equipe toda muito emocionada, porque isso vale muito o nosso trabalho, realmente, quando você vê a diferença que faz na vida deles. É um símbolo de gratidão de ambas as partes, né? Sim, gratidão deles e vocês que estão fazendo um bom trabalho. Sim, é uma escola, você aprende todo dia. Lilian, o tempo do nosso primeiro bloco acabou, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas já a gente volta para falar mais desse assunto que diz respeito a todos nós. Não sai daí.